Bem-vindos e bem-vindas ao nosso Gabarito OAB, programa aqui da Faculdade Nova Roma que tem o objetivo de encurtar essa caminhada para sua aprovação no exame da ordem. Aqui você vai encontrar conteúdos com as principais matérias que vão conseguir a sua aprovação na primeira fase. Não se esqueçam de, ao final, deixar o like, se inscrever na nossa página e deixar o seu feedback para que a gente possa cada vez mais melhorar esse conteúdo para vocês. Olá pessoal, como estão todos? Tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso projeto Gabarito OAB, esse projeto sensacional que a Faculdade Nova Roma coloca vocês imersos já nesse universo do exame da ordem. E para mim é uma satisfação estar aqui hoje conversando com vocês sobre essa temática de direito tributário. Eu que sou o Gustavo Lapa, professor aqui da casa, professor de tributária, de prática tributária, também estou lecionando agora a disciplina de execução fiscal. É uma satisfação tremenda a gente estar conversando aqui hoje. Listei alguns temas aqui, pessoal, que são extremamente importantes para vocês que estão se preparando para o exame de ordem. A gente sabe que tributário é uma disciplina que tem lá muitas questões, mas a gente costuma ver uma frequência muito elevada de determinados temas para serem cobrados efetivamente na prova da OAB. E aí, como vai ser nossa sistemática aqui hoje? Já vou apresentar aí para vocês. A gente vai listar esses temas, coloquei aqui separadamente eles. Ação de iniciativa do contribuinte, certidões, a parte de administração tributária, a parte de responsabilidade tributária, execução fiscal, enfim, uma série de temas que a gente vai tratando aqui em uma determinada ordem. Eu vou fazer uma explanação teórica para vocês sobre essa temática, revisando conceitos, trazendo um pouco, claro, da prática, até porque você vai ver que com o material de questões que será disponibilizado para vocês, algumas questões são muito na pegada conceitual, como a prova da OAB às vezes costuma colocar, mas também tem muitas questões que ele traz um enlace já prático, ele já traz o contexto da questão arrodeado de uma questão muito prática, uma situação do dia a dia, tentando já lhe colocar na posição de advogado, para entender como você atuaria naquela dinâmica. Então, as questões de tributário em primeira fase, elas acabam trabalhando dessa forma híbrida. Às vezes, uma temática mais concentrada conceitualmente e outras vezes, uma temática mais voltada para um caso prático específico. E aí a gente vai trabalhar e lapidar esses conceitos envolvendo casos práticos, para que aqui a gente tenha uma preparação do mais alto nível para você que está aqui nos acompanhando nesse projeto Gabarito OAB. Beleza, pessoal? Então vamos lá começar. A gente vai abrir aqui a lousa, eu vou abrir a lousa para vocês e eu vou fazendo esse caderno de informações juntamente com você. Caderno esse que vai ser disponibilizado no link da descrição aqui do vídeo que vocês estão assistindo desse nosso Gabarito OAB. Tranquilo? Vamos lá? Vamos começar então. Vocês estão vendo aí já a nossa lousa. Eu vou aumentar um pouquinho aqui para ficar um pouquinho maior, para que vocês me vejam aqui com mais clareza. E o primeiro tema, pessoal, que a gente vai conversar na aula de hoje são ações de iniciativa do contribuinte. Vocês vão perceber que a gente vai misturar um pouco aqui o conteúdo de direito material tributário com o conteúdo de direito processual tributário. Gustavo, por que você vai fazer isso? Porque justamente é o que a gente constata a nível de análise das provas da OAB. Tem provas que elas demandam uma análise processual, questões processuais. Em primeira fase, isso exatamente em primeira fase, como vocês vão treinar logo num dado momento depois dessa nossa aula, para que se analise qual é a medida judicial mais adequada. Então, ele vai separar o mérito da questão processual efetivamente, para que vocês possam ser, como eu disse, colocados na posição de advogados e mostrar como é que vocês deveriam atuar naquela situação. Então, o primeiro tema que a gente vai falar aqui na aula de hoje serão as ações de iniciativa do contribuinte. Tema esse que caiu questões nos últimos 3 exames, tá? Nos últimos 3 exames. Ações de iniciativa do contribuinte.
Vamos colocar aqui embaixo, para que não possa prejudicar a vista de nenhum de vocês. E vamos lá começar. Pessoal, o assunto, ação de iniciativa do contribuinte, passa pela ideia de a gente entender o que é que o contribuinte pode fazer frente a alguma irregularidade, alguma cobrança indevida do fisco, ou uma cobrança que ele já recebeu, ou uma cobrança que ele imagina que vai receber da Fazenda Pública, ou uma cobrança que ele recebeu, mas que ele fez o pagamento e depois ele constatou que aquela cobrança era indevida e, consequentemente, o pagamento foi indevido também, ou o pagamento que foi feito a maior, ele devia um determinado valor, mas ele pagou algo e ele identificou que, na verdade, ele deveria ter pago menos. Então, isso passa com essa ideia de quando a gente diz ações de iniciativa do contribuinte, a gente está falando de medidas, ações judiciais, medidas que esse contribuinte vai ter que tomar a iniciativa de começar. São ações que ele, como contribuinte, propõe, diferente da execução fiscal, da cautelar fiscal, que são medidas que o fisco propõe em face desse contribuinte. Então, quando a gente fala de ações de iniciativa do contribuinte, são essas ações, são essas medidas judiciais que o contribuinte tem como ferramentas de defesa frente ao fisco. Então, para a gente entender, são 4 ações que o contribuinte pode se fazer uso, e uma delas, 2 delas, vão se confundir com um dos remédios constitucionais para a mandado de segurança. Mas, de forma clara, para que vocês relembrem esse conteúdo, o contribuinte ele pode se valer de uma ação declaratória, de uma ação anulatória de débito fiscal, de uma ação repetitória ou de uma ação de consignação em pagamento. Para todos os cenários aqui, vocês vão perceber que esse contribuinte está diante de uma situação que precisa de uma resolução. Essa situação pode ser, no caso da ação declaratória, uma cobrança que ele imagina que vai vir, e vocês vão entender que essa é uma postura muito mais preventiva, muito mais precavida desse contribuinte face à administração pública. No caso da ação anulatória, o contribuinte vai já estar diante de uma cobrança iniciada por parte da Fazenda Pública, e uma vez iniciada essa cobrança por parte do fisco, o contribuinte terá que se insurgir contra ela por meio dessa ação judicial. A ação anulatória, como o próprio nome diz, vem possuir a ideia de anular um ato administrativo, que sabemos que o ato administrativo ele presume-se legítimo. Além delas, existe a ação repetitória, que é uma medida, apesar do nome repetitória nos relembrar a ideia da repetição, do repetir, do receber o valor em dobro do direito do consumidor em alguns cenários, esse nome aqui é muito utilizado na área do direito tributário, ação repetitória. Entretanto, não se fala de receber em dobro o valor que você pagou indevidamente. A ação repetitória está posicionada no cenário que o contribuinte realizou um pagamento, via de regra, indevido ou a maior. E ele busca a restituição desse valor que ele considerou que foi pago indevidamente. Tá joia? Então, esse é o cenário. Perceba que o contribuinte aqui, ele pagou o valor, ou ele considerou que o valor que ele pagou foi além do que ele devia, e aí ele vai ao judiciário para buscar essa restituição. O objetivo dele é restituir. Por isso que a gente fala aqui, do ponto de vista semântico, correto, mas seria uma ação de restituição. Mas o nome que é massivamente colocado a nível de doutrina é a ação repetitória. E a última, a ação de consignação em pagamento. Nós vamos desenhar cada uma delas aqui. Tá? A última ação de consignação em pagamento,
que você que está nos assistindo aqui no Gabarito OAB já pode pensar, poxa, eu lembro dessa ação. É possível? Sim. Ela é usada no direito trabalhista? Sim, também. Ela também é utilizada nessas esferas. Ela não é exclusiva do direito tributário. Não, o direito tributário aqui está se valendo de uma ação de direito declaratória que pode ser facilmente usada no civil, que possui respaldo, inclusive, no artigo 19 do Código de Processo Civil, que você tem a possibilidade de ingressar com uma medida visando apenas que o juiz declare algo. Isso eu posso usar para que o juiz declare a nulidade de um contrato. Tá? Para que o juiz declare uma relação entre os particulares, uma relação de união estável. Percebam que aqui o direito tributário pega emprestado de outras áreas essa medida. Então, ela não é exclusiva. Da mesma forma, uma ação anulatória, que pode ser facilmente utilizada no direito administrativo, já que ela está diante de uma anulação de um ato administrativo. O lançamento tributário, lembrem bem, é um ato administrativo plenamente vinculado. O fiscal, o fisco não tem aqui a possibilidade, quando a gente fala vinculado, é que ele não é discricionário. Lembrem de direito administrativo a diferença dos atos discricionários e os atos vinculados. Né? No ato discricionário, ele vai, de acordo com a razoabilidade, proporcionalidade, entender se deve ser aplicado daquela forma ou não. No vinculado, ele não tem alternativa, ele tem que realizar aquele ato. No caso da cobrança tributária, é um ato administrativo plenamente vinculado. Ele não pode escolher, o fisco não pode escolher dizer, de Gustavo vou cobrar. De você que está aqui nos assistindo, não vai ser cobrado. De Gustavo cobra, de João não cobra, de Maria cobra, de Francisco não cobra. Não pode ser feito dessa forma. Não pode ser utilizado esse fator de discrimínio. Né? Você sim, você não. Não. Todos precisam ser cobrados e essa cobrança ela é feita de forma vinculada. É um ato administrativo. Da mesma forma, no direito administrativo é usado também essa ação anulatória. Então, estou querendo mostrar para vocês que o direito tributário, nesse sentido aqui das ações de iniciativa do contribuinte, bebe da fonte das outras áreas do direito, como é absolutamente normal. E a gente vai falar aqui de execução fiscal e vai entender que também o direito tributário ele precisa emergir, muitas vezes, no Código de Processo Civil, para as questões que não estão previstas especificamente na legislação específica, na Lei 6.830, que é a Lei de Execução Fiscal. Joia? Então, para vocês entenderem aqui, vamos agora colocar na nossa lousa isso que a gente conversou, com mais detalhes, obviamente. Dentre, então, as ações de iniciativa do contribuinte, nós temos a ação declaratória, a ação anulatória, a ação repetitória, pessoal, e a ação de consignação e pagamento. Consignação e pagamento. Tá? Beleza. Consignação em pagamento. Pessoal, lembrem, quando a gente estiver falando dessa temática, que quando eu falei da ação declaratória, a gente enfatizou que ela tem um caráter muito mais preventivo por parte do contribuinte. Tá? Ele tem um caráter muito mais preventivo por parte daquele que está imaginando que será cobrado dele algum encargo tributário. Então, essa ação, ela naturalmente, muitas vezes, acaba se confundindo com o remédio constitucional do mandado de segurança preventivo. Quando você imagina estar em uma situação em vias de sofrer um abuso de um direito seu. Um direito líquido e certo. Então, essa ação, vocês vão anotar, eu estou anotando também aqui para vocês, que ela vai se confundir com o MS preventivo. Certo? Assim como a ação anulatória, ela também se confunde com o MS. Porém, na sua outra espécie.
O MS ele é repressivo ou preventivo. No caso, quando se haja o ato coator, eu falo do MS repressivo. Por isso, quando eu estou diante da ação anulatória, pressupõe que haja um ato a ser atingido. Senão, o que é que eu estou buscando anular? Na verdade. Consequentemente, se eu estou diante da ação declaratória, imagina-se que ainda não existe esse ato administrativo. Senão, eu já estaria falando da ação anulatória. Então, esse é um fator de extrema importância na questão da diferenciação das ações, que é um aspecto muito cobrado. Como entender a identificação, no caso da questão, se você estará diante de uma utilização de uma ação anulatória ou de uma ação declaratória. O que é que vocês precisam gravar aqui? Gustavo, então se eu estiver diante de uma temática que o contribuinte está em vias de ser cobrado, imagina que será cobrado, soube que vai ser cobrado, tem alguma pessoa ou empresa da mesma área que já lhe relatou que recebeu uma cobrança e que provavelmente ele irá receber também uma cobrança, percebo que em nenhum momento eu disse ele foi cobrado. Em nenhum momento eu disse ele foi cobrado. Eu disse ele imagina que vai ser cobrado. Se ele imagina que vai ser cobrado, soube que alguém foi cobrado do mesmo ramo dele, entende que em algum momento acha que pode ser cobrado. Eu não estou falando que existe ainda ato administrativo. Eu estou falando que existe a possibilidade dele ser cobrado. Então, é um viés muito mais cauteloso desse contribuinte. É um viés muito mais preventivo. Concordam comigo? Então, se não há um ato administrativo, mas o contribuinte lhe buscou para que você possa lhe dar uma resposta no sentido de evitar uma cobrança judicial contra ele, mas não há um ato administrativo da Fazenda Pública, do fisco, já cobrando esse contribuinte, você estará diante de uma situação de utilização da ação declaratória. Gustavo, coloque isso em um caso prático. Fulano de tal procura você como advogado, ciente de que houve uma alteração na legislação que irá impactar em uma cobrança tributária nos próximos meses, com relação a ICMS, ISS, seja o tributo que for. Sabendo, ciente que essa cobrança é inconstitucional, esse contribuinte lhe procura, ainda sem ter recebido essa de fato cobrança. O que é que você poderá fazer? Se a cobrança é inconstitucional, mas você ainda não tem uma notificação de lançamento, uma cobrança contra esse contribuinte. Ação declaratória. Ou MS preventivo. O que é que vai mudar se eu estou diante de uma ação ou de um mandado de segurança? Os requisitos que são inerentes a cada um deles. O mandado de segurança ele tem uns requisitos mais estreitos. Não necessita de dilação probatória, não cabe, na verdade, dilação probatória, exige-se a matéria estar em prova pré-constituída, direito líquido e certo, é mais célere, é um rito menos oneroso, já que não há condenação em honorários. Tudo isso são questões que envolvem, de fato, o mandado de segurança. Da mesma forma, você estará diante dessa análise para a ação anulatória ou o mandado de segurança repressivo. Anulatória ou mandado de segurança repressivo. Como eu posso diferenciar se vai ser uma ação anulatória ou um mandado de segurança repressivo? Primeiro, vamos entender. Se o contribuinte lhe procura agora, vamos agora elucidar um caso da ação anulatória. O cliente lhe procura em posse de uma notificação de lançamento que recebeu na sua empresa, cobrando um valor de imposto de renda, pessoa jurídica, de tantos mil reais, ciente que esse valor é indevido, ciente ou então uma situação que esse valor já foi pago,
O que é que você pode fazer contra essa cobrança? Perceba que agora já tem uma cobrança. Já há um ato administrativo em vias de ser atingido. Nessa circunstância, pessoal, você estará diante de uma ação anulatória. O seu objetivo com essa demanda é anular o ato que fez surgir essa cobrança tributária. Está claro para vocês? E, consequentemente, se já há um ato, você também poderá repreendê-lo. E não é um sentido de precavê-lo, como preventivo, o MS, mas repreendê-lo, ou seja, MS repressivo e ação anulatória, ou um ou outro. Como, então, entender aqui se vai ser ação ou vai ser MS repressivo? Da mesma forma que a gente viu a dicotomia entre a ação declaratória e o MS preventivo. Possui os requisitos para um MS? Tem prova pré-constituída, não necessita de dilação probatória, você busca realmente um rito mais célere. MS repressivo. Vai precisar produzir prova, vai precisar de ter uma dilatação na instrução probatória realmente. Ação anulatória. Esse é a principal diferenciação quando a gente está analisando essas duas ações. Muitas vezes, e aí cuidado nisso, essa é a situação onde gera a dificuldade da interpretação e identificação da peça ou da questão específica, mesmo que seja uma questão de marca X. Vocês precisam entender o enunciado, se o enunciado refere-se à existência ou não de um ato administrativo que esteja realizando aquela cobrança daquele contribuinte. Se existir um ato, gente, exclui-se a possibilidade da declaratória ou MS preventivo. Você estará diante de uma situação de utilização da ação anulatória ou MS repressivo. Se não há um ato administrativo, aí você exclui a anulatória, porque você não vai ter o que anular ainda. O que você pode fazer é que o juiz declare algo. O juiz pode declarar que inexiste uma relação jurídica obrigacional tributária, que existe uma relação jurídica obrigacional tributária, e o juiz pode declarar que o modo de agir daquela relação jurídica não é da forma como está sendo interpretado. Então, isso é uma situação que pode acontecer. Tá joia? Para vocês entenderem, vamos desenhar aqui. E perceba, a gente ainda só enfatizou esses dois. Tá? Aqui a ação declaratória e a ação anulatória. Mas vamos com mais um slide para tratar disso daqui. Vocês vão perceber aqui que vão ter assuntos que a gente vai desenhar, vai ter outros que a gente vai falar e abordar diretamente aqui, tá? E vamos entender. A ação declaratória ela pode ser de inexistência da relação jurídica obrigacional tributária. Tá? Você que está nos assistindo, o que é RJOT? Relação jurídica obrigacional tributária. Para eu escrever isso tudo aqui que não vai caber. Tá? Pode ser que entre com ação dizendo que existe uma relação jurídica, existência da RJOT, tá? Ou do modo de ser da RJOT. Beleza? Gustavo, o que é que significa isso? Vamos imaginar um cenário, primeiro caso aqui de inexistência da relação jurídica obrigacional tributária. Imagina um cenário que você foi procurado por uma igreja, que é um templo religioso, que, consequentemente, pelo fato de ser um templo religioso, possui o que vocês sabem de imunidade, certo? E você foi procurado por uma igreja que é um templo religioso, que possui imunidade tributária, dizendo que imagina que será cobrada algum imposto, seja, por exemplo, um IPTU,
Ah, como assim, Gustavo? Imagina que vai ser cobrado. Imagina um cenário que um representante de uma igreja soube que outras igrejas daquele mesmo município receberam uma cobrança daquele imposto. Ou seja, ele imagina, ora, se todo mundo aqui está sendo cobrado, provavelmente eu também serei cobrado. Não é verdade? E aí, perceba que a situação já disse que você não tem uma cobrança ainda. Não existe uma cobrança. Tá joia? Não existindo uma cobrança, eu não posso falar de ação anulatória. Não posso falar de ação anulatória. Eu falo de ação declaratória. E essa ação declaratória, ela relata a inexistência. Não tem uma relação jurídica de obrigação tributária ali. Por quê? Porque há uma imunidade. Então, percebam que nesse caso, o cliente vai precisar que vocês entrem com uma ação declaratória para dizer que, nesse caso, não há uma relação jurídica de obrigação de pagamento de um tributo. Por quê? Porque o seu cliente, no caso, um templo religioso, ele possui uma imunidade tributária. Então, é uma ação declaratória para demonstrar que inexiste uma relação jurídica obrigacional tributária. Perfeito? Se for um outro cenário, por exemplo, uma isenção que não está sendo respeitada, você vai ingressar com uma medida para mostrar excelência. Existe uma relação, mas existe um benefício de uma isenção. Então, você também vai entrar com uma ação para declarar que ali existe uma relação jurídica. Só não existe a obrigatoriedade da cobrança por uma isenção fiscal. Então, pessoal, quando a gente está diante de um cenário onde há uma imunidade tributária, ela é uma regra de não incidência constitucionalmente qualificada, vocês lembram disso? Isso faz com que não haja uma relação jurídica obrigacional tributária. Quando eu estou diante de uma isenção, há uma relação, mas não há uma obrigatoriedade de pagamento. E aqui, na situação, então, de modo de ser da relação jurídica, o que é que significa? Como a gente falou, imagine que um contribuinte lhe procura dizendo, olha, doutora, eu, de fato, circulo mercadoria, consequentemente, eu preciso pagar ICMS. Ele não tem uma isenção, ele não tem uma imunidade, ele está lhe dizendo que, de fato, tem uma obrigatoriedade de pagamento. Nesse sentido, ele não pode entrar com uma ação dizendo que não tem relação jurídica obrigacional tributária. Ou dizendo que tem uma isenção. Não, ele não tem. O que ele vai lhe dizer é, eu estou pagando o ICMS mais do que deveria. Meu imposto deveria ser calculado sobre uma alíquota de X% e está sendo cobrado 2X. Exemplo, tá? Estou colocando vocês, imergindo vocês num caso prático. O cara lhe procura, um empresário lhe procura dizendo, olha, doutor, esse caso aqui, de fato, eu circulo mercadoria, eu pratico o fato gerador desse imposto, não tenho isenção, não tenho imunidade, mas estou sendo cobrado em cima de uma alíquota de 17%. E, na verdade, deveria ser 15%, 12%, 13%. Não quero mais ser cobrado disso. Então, eu preciso que seja declarado o modo correto da relação jurídica obrigacional tributária. Perceba que ele não diz que não existe, não diz que tem uma isenção, ele está dizendo que o modo com o qual a relação jurídica obrigacional tributária está sendo aplicada na prática não é o correto. Não é o correto. Então, os três cenários, para a gente sintetizar essa temática aqui, eu falar das últimas duas ações aí, só para a gente concluir essa primeira parte. A ação declaratória ela vai, consequentemente, poder ser utilizada numa situação de inexistência da relação, existência da relação e do modo de ser da relação. A ação declaratória ela se confunde com o mandado de segurança preventivo, porque se está diante de um cenário onde o contribuinte ainda não está sendo cobrado de um valor por parte do fisco. Se ele estivesse sendo já feita essa cobrança, estaria diante de uma ação anulatória, como nós vimos agora, que se confunde com o mandado de segurança repressivo. Está claro, está tudo entendido, está tudo jóia. E as outras duas ações, Gustavo? As outras duas ações que nós vimos, a ação repetitória
e a ação de consignação em pagamento. Vimos que a ação repetitória trata-se de um pagamento indevido ou a maior. Pagamento indevido ou a maior. Ou pagamento feito a maior. E eu busco restituir esse valor. Então, é isso. Basicamente, a ação repetitória. E a ação de consignação em pagamento? A ação de consignação em pagamento vai implicar em uma dificuldade de pagamento por parte desse contribuinte. Imagine que o contribuinte lhe procura dizendo: doutor, eu gostaria de fazer um pagamento de um tributo, mas eu não estou conseguindo realizá-lo. Isso pode se dar por alguns aspectos. A ação de consignação em pagamento, vou colocar aqui só para deixar mais claro, ela pode ser utilizada, pessoal, quando, por exemplo, há uma vinculação de imposto a outro tributo ou de imposto para imposto, tá? Por exemplo, o contribuinte lhe procura dizendo: olha, eu estou com 3 IPTUs atrasados. Eu quero quitar o IPTU 2020. Mas eu cheguei lá na prefeitura e a prefeitura disse: olha, você só pode quitar o IPTU 2020 quando você quitar o IPTU 2020, 2021, 2022. Você diz: gente, mas eu quero pagar só um. Eu tenho direito a pagar só um. Então, de forma indevida, perceba que o credor da obrigação está gerando um obstáculo para aquele que quer realizar o pagamento. Lembre-se que, enquanto que o credor tem o direito a receber, o devedor também tem o direito de pagar. Quem deve também tem o direito de pagar. E o credor não pode criar obstáculos indevidos à realização desse direito. O contribuinte que procurar vocês com essa finalidade: eu quero realizar um pagamento, mas está sendo cobrado o imposto mais uma taxa. Eu quero pagar só o imposto. Eu quero pagar só a taxa. Eu tenho direito para fazer isso? Tenho. A ação que você vai entrar é uma ação de consignação em pagamento. Além dessa situação, ainda tem a questão de se você, por exemplo, vai realizar um pagamento e é exigido alguma questão burocrática administrativa. Exemplo, você vai... Faltou aqui o termo, né? Você vai botar uma exigência administrativa, para você lembrar. Imagine que você vai quitar um imposto de renda. Você chega lá: olha, eu quero fazer um pagamento, realmente eu identifiquei que está aqui errado. Não, você não pode fazer esse pagamento porque você está com uma pendência de cadastro, aí diz um cadastro específico lá, uma exigência administrativa de fazer. Não pode. Da mesma forma, quero pagar, tenho o direito de realizar o pagamento. E o outro cenário é uma dupla cobrança. Cenário de utilização da ação de consignação em pagamento. Dupla cobrança. Como assim? Imagine que alguém tem um imóvel, tá? E aí esse imóvel está em uma zona lá que o município acha que tem que pagar IPTU. A União
taxa que tem que ser pago ITR. E o cliente lhe procura. Doutor, eu tenho que pagar IPTU ou eu tenho que pagar ITR? Se você identifica que, por exemplo, é um imóvel que está situado em uma área urbana, ele tem que pagar IPTU. Mas ele está sofrendo duas cobranças. Como é que ele deve proceder? Ação de consignação em pagamento. Por quê? Porque percebam que é um obstáculo a ele, como devedor, de realizar o pagamento. Tranquilo? Então, para a gente encerrar essa etapa, ação declaratória. Uma ação de contribuinte, certo? Quando ele imagina que sofrerá uma cobrança tributária, já quer tomar uma medida mais preventiva, mais cautelosa, mais precavida. Vai buscar uma sentença onde o juiz fará uma declaração de algo. Essa declaração pode ser de inexistência da relação jurídica, de existência da relação jurídica, do modo de ser da relação jurídica obrigacional tributária. Essa ação vai se confundir com o MS preventivo. Por quê? Porque ainda não tem ato administrativo a ser atingido. E se tiver um ato administrativo a ser atingido? Aí eu estou falando da ação anulatória, que busca justamente anular, desfazer esse ato administrativo, que vai se confundir com a utilização do MS repressivo. Repreender esse ato manifestamente ilegal, invade uma ilegalidade, que viola um direito líquido e certo, por isso tem que estar pressuposto ali em prova pré-constituída. Está clara a diferença de declaratória para anulatória. Está clara a diferença de anulatória e declaratória na utilização de se existe ou não ato administrativo. Como é que eu diferencio as ações da possibilidade do MS, os requisitos do MS? Desde necessidade de dilação probatória, um rito mais célere, um rito menos oneroso, que é necessário que tenha o direito líquido e certo violado, que precisa estar previsto já em prova pré-constituída. Isso é que vai fazer com que você diferencie a utilização de anulatória e MS. Ação repetitória. Ação repetitória utilizada quando o contribuinte fez um pagamento indevido, fez um pagamento a maior e busca que esse valor seja restituído. Certo? Ação de consignação em pagamento. Quando há um obstáculo àquele contribuinte em realizar aquele pagamento. Quando o contribuinte quer fazer aquele pagamento, mas algo o está impedindo. Algo aqui, o fisco, que pode ser por intermédio de uma vinculação de um imposto a outro. Exemplo que nós falamos, o cara quer pagar o IPTU de um ano, mas está sendo exigido o IPTU do ano seguinte, do ano pretérito, que também está em aberto. Está errado, ele pode realizar a cobrança de um IPTU só, ação de consignação em pagamento. Ou alguma exigência administrativa indevida, ou uma dupla cobrança de algum imposto. No caso, como a gente deu como exemplo aqui, um imóvel que está sendo cobrado IPTU e ITR ao mesmo tempo. Tá joia, pessoal? Tá claro? Vamos enfatizar agora um outro tema importante para a gente destacar, que é o tema da execução fiscal e os seus mecanismos, tá, de defesa. Claro que aqui eu não vou me alongar, como vocês estão vendo, eu estou buscando fazer temáticas mais diretas, certo? Vamos falar de execução fiscal? Estamos aqui no tema execução fiscal. Execução fiscal, vocês sabem. E vamos enfatizar aqui alguns pontos. Como se dá a execução fiscal? A Fazenda Pública inicia a execução fiscal por meio de uma petição inicial. É feita a citação desse executado. Ele, via de regra, essa citação, ele vai ter um prazo de 5 dias para realizar o pagamento, certo? Nesse prazo aqui de 5 dias para ele realizar o pagamento, ele não sofrerá nenhuma constrição patrimonial. Esse prazo aqui é se ele for citado pelos Correios com AR. Se ele for citado por edital, o prazo será de 30 dias, tá? E se ele estiver fora do país, 60 dias. Mas, via de regra, 5 dias para quando acontece a citação, para ele realizar o pagamento ou garantir o juízo, ou seja, como for que ele queira ficar
ou até se ele quiser ficar de fato inerte. Mas, para que ele possa se defender, quais são os mecanismos de defesa? Vamos relembrar. Mecanismos de defesa. Que são dois, tá? Quais são os mecanismos de defesa na execução fiscal? Embargos à execução e exceção de pré-executividade. Tá? Embargos à execução ou exceção de pré-executividade. O que é que funciona e como é que vai se dar cada uma delas? Como acontece os embargos à execução? Para que eles possam ser utilizados é necessário dois requisitos. Tempestividade e garantia do juízo. Tá? Tempestividade e garantia do juízo são os requisitos para a utilização dos embargos de execução, que, leia-se, são a regra, tá? De defesa na execução fiscal. Os embargos de execução, então, são a regra na defesa da execução fiscal. E para que eles sejam utilizados, é necessário que preencha os requisitos da tempestividade e da garantia do juízo. Da garantia do juízo. Perfeito. Tempestividade significa que os embargos à execução terão um prazo de 30 dias, pessoal. 30 dias para serem utilizados. E a garantia de juízo, para você se utilizar os embargos à execução, precisará garantir o juízo. Como é que se dá, então, o prazo? Esse é o ponto que eu quero destacar aqui com vocês. O prazo na execução fiscal ele dependerá da forma com que foi garantido o juízo. Tá certo? Como é que eu posso garantir o juízo? Essa garantia do juízo pode se dar por meio de depósito em dinheiro. Depositou o dinheiro. Essa pessoa que está executada aqui pode chegar nesse dia e fazer um depósito. No caso, se ela fizer um depósito em dinheiro, os 30 dias começarão a contar da data do depósito. Tá joia? Primeiro, forma de contagem do prazo dos embargos de execução. A forma de garantia, quando for por meio de depósito, então o contribuinte sofreu uma execução fiscal, foi lá e depositou o dinheiro. Tranquilo, muito simples. Como é que eu começo a contar o prazo de 30 dias? Da data do depósito. 30 dias aqui para ele poder fazer os embargos da execução fiscal. Joia? Mas vamos imaginar que o cenário tenha sido outro. Que ao invés de ele ter depositado o dinheiro, ele garantiu essa dívida. Tá? Vamos imaginar o cenário 2 aqui, ó. Execução fiscal, citação. A garantia da dívida foi de forma diferente. Citou aqui, né, teve um prazo de 5 dias, passou depois do prazo de 5 dias, ele juntou ao processo uma carta fiança ou um seguro garantia, tá, pessoal? Vai dar absolutamente na mesma situação. Então ele foi lá no banco, pegou uma carta fiança e juntou no processo. Essa juntada no processo, a partir dessa juntada no processo, é que ele vai contar o prazo de 30 dias para ele apresentar os embargos da execução. Tá? E a outra forma de garantir o juízo é por meio
de uma execução fiscal, fez a citação, passou o prazo ali, via de regra, 5 dias, aconteceu o que a gente chama de penhora. Aconteceu uma penhora, só que o juiz analisa essa penhora, identifica se de fato aquele bem é da pessoa, se não é, se tem consentimento do cônjuge, se ele indicou esse bem para ser penhorado por meio de um auto de penhora. E aí o juiz ele intima. Intimação. Joia? Quando ele faz essa intimação da penhora, que vai se dar esse prazo de 30 dias. Então, o que é que eu estou querendo dizer para vocês, pessoal? Recapitulando de forma muito clara. Na execução fiscal, o contribuinte executado possui duas formas de se defender: por meio dos embargos à execução ou por meio da exceção de pré-executividade. A regra é que ele se defenda por meio dos embargos à execução. Para ele se defender por meio dos embargos à execução, ele precisa preencher dois requisitos, bem claro: garantia do juízo, e ele tem um tempo para ele apresentar essa defesa, que se trata de uma nova ação, que corre em altos apartados do processo de execução. Para ele se defender, então, ele precisa garantir o juízo. Por quê? Porque é uma regra prevista especificamente na Lei de Execução Fiscal. Tá joia? Então, já que existe uma especificidade na Lei de Execução Fiscal quanto à garantia do juízo como um requisito, isso é que faz com que, para você se defender por meio dos embargos de execução, você precisa garantir o juízo. E como a gente viu aqui, você pode garantir esse juízo de 3 maneiras diferentes. E a forma como você garante o juízo é que vai determinar como vai ser feita a contagem desse prazo para preencher esse segundo requisito da tempestividade. É isso. Então, vocês sempre têm que ter em mente como é que eu vou contar o prazo de 30 dias dos embargos à execução. Como é que eu conto esse prazo? A resposta é: depende. Como é que foi garantido o juízo? Essa tem que ser a sua pergunta. Como é que foi garantido o juízo? Se o juízo foi garantido por meio de depósito em dinheiro, 30 dias contados da data do depósito é o prazo dos embargos de execução. Se você garantiu o juízo por meio de carta, fiança ou seguro-garantia, 30 dias contados da juntada dessa carta, fiança no processo, porque o juiz não vai imaginar. Está falando assim, carta, fiança, bem rápido. Você tem uma dívida de execução fiscal aqui, imagine que esse carinha aqui que a gente desenhou tem uma dívida de execução fiscal de 50 mil reais. Tá? A gente desenhou aqui que ele garantiu a execução por meio de uma carta-fiança. Ele tinha uma dívida de 50 mil. Ele foi ao banco e disse: banco, eu tenho uma dívida de 50 mil aqui que a fazenda está me cobrando. Você vê aqui que eu tenho uma renda X, eu tenho um patrimônio Y, e você pode me garantir esse valor aí. Me dê uma carta-fiança, eu seguro esse valor e coloco essa carta-fiança lá no processo. Se eu perder, você, banco, que vai pagar, e depois a gente se resolve entre eu e você. E eu vou pagar o banco. Tá certo? Então, o banco está afiançando aquele executado. Basicamente isso. É um documento que vai afiançar aquele executado, que vai garantir aquele executado. Se eu garantir a dívida dessa forma, 30 dias contados da juntada ao processo dessa carta-fiança ou seguro garantia. Perfeito? E a última forma é a execução fiscal, aqui nesse último cenário, que o contribuinte garantiu por meio de uma penhora. E aí tem um detalhe muito importante. Perceba que não é da data da penhora, pessoal. Porque depois que há a penhora, o juiz precisa identificar se de fato aquela penhora pode ocorrer sobre aquele imóvel. Imagina que eu indico para ser penhorado um bem de João, que é um amigo meu, que eu indiquei, mas ele nem sabia. Não vai poder ser penhorado aquele imóvel. Por mais que tenha ocorrido uma ordem de penhora, depois o juiz vai
desfazer essa ordem. Porque vai ver que aquele bem não é de Gustavo, que é o executado nesse exemplo. Por isso que o juiz faz essa análise, seja do auto de penhora, seja do termo de penhora, para identificar se de fato aquele bem pode ser penhorado. No caso que acontece, como eu falei, é o marido indicar um bem para ser penhorado, porque você pode indicar um bem para ser penhorado através do auto de penhora, só que aquele imóvel é dele e da sua esposa. E ele não juntou no processo o consentimento da esposa de concordar com aquele bem sendo entregue à penhora. O juiz não vai convalidar aquela penhora também. Mas se o juiz entender que cabe, que está tudo certo, que tem o consentimento, que está tudo ok, aí ele vai intimar o executado daquela penhora. E aí sim, da intimação, como a gente viu aqui, começa a contar esse prazo de 30 dias. Então, do depósito à data do depósito. Se for de garantia do juiz por meio de carta-fiança, 30 dias da juntada da carta-fiança. E se for da penhora, da intimação da penhora. Perfeito, pessoal? Tá claro? Tranquilo? Sem problemas? Percebam que aqui nós estamos diante da regra da defesa, que é os embargos de execução. Como é que é utilizado a execução fiscal? A exceção da execução fiscal, que é a exceção de presectividade. A exceção de presectividade ela tem uma aplicabilidade por meio da súmula 393 do STJ. Tá? E ela aplica-se para casos específicos. É uma petição dentro dos próprios autos da execução fiscal para quando acontecer da matéria ser matéria que possa ser arguída de ofício. Sejam matérias que não necessitem de dilação probatória, que o próprio juiz poderia declarar aquela situação. O caso de uma nulidade, o caso de uma prescrição, o caso de uma decadência. É uma medida excepcional dentro do próprio processo de execução. No caso dos embargos de execução é diferente, porque ele é uma ação autônoma. Os embargos à execução são uma ação autônoma que corre em autos apartados da execução fiscal, que via de regra nem possui efeito suspensivo. Não tem efeito suspensivo automático. Esse efeito suspensivo precisa ser requerido por meio de quem está se defendendo na execução fiscal e se utiliza dos embargos da execução. Tranquilo? Já no caso da exceção de presectividade, eu estou diante de uma situação clara e evidente, que não necessita de dilação probatória, que é de fácil constatação, matéria essa que o próprio juiz poderia ver de ofício e já decretar no caso de uma prescrição, no caso de uma decadência, como eu disse, no caso de uma nulidade. Certo? Está claro? O entendimento das formas que o executado possui para se defender. Perfeito? Perfeito. Vamos para um outro tema. Garantias e privilégios do crédito tributário. Eu quero enfatizar dois aspectos aqui. O primeiro deles no que toca à questão de certidões. E o segundo no que toca à questão da fraude à execução fiscal. Fraude à execução fiscal e certidões. A fraude à execução fiscal, vamos começar por ele, por ser uma temática que a gente estava falando agora, ela é uma garantia do crédito tributário previsto lá no artigo 185 do CTN, tá? 185 e 185A do CTN. Certo? E o que é que isso vai demonstrar? O que é que isso vai demonstrar? Existem algumas situações onde o contribuinte, quando ele está ciente que já existe uma inscrição em dívida ativa, porque o que é que acontece? Como é a linha do tempo do direito tributário?
hipótese de incidência, fato gerador, que gera uma obrigação tributária, que gera um crédito tributário nascido por meio do lançamento, que se não foi pago, gera uma inscrição em dívida ativa, o TIDA, termo de inscrição em dívida ativa. Se o contribuinte ele sabe ciência de que ele tem uma dívida ativa inscrita no seu nome, perceba que não é já proposta, que depois isso vai virar uma execução fiscal, né? Não é. Aqui. Ele já sabe que existe uma inscrição em dívida ativa. E ele dilapida o seu patrimônio com o intuito de fraudar essa execução fiscal. Perceba que ele está numa situação de fraude e execução fiscal. Então, a fraude e execução fiscal, como característica, ela precisa preencher 2 requisitos, sendo um deles a tempestividade. Que é esse ato que eu estou destacando aqui, que pode ter sido fraude e execução fiscal, ele tem que ter acontecido depois dessa ciência. Esse ato ele tem que ter acontecido depois da ciência. Depois da ciência. Da ciência do contribuinte de que há uma inscrição em dívida ativa no seu nome já, tá? E vamos imaginar aqui que esse contribuinte sabe que tem uma dívida de, por exemplo, 100 mil, tá? Ele tem uma dívida de 100 mil no nome dele. Ele já está ciente e ele praticou algum ato depois disso. Já é fraude e execução? Eu disse que são 2 requisitos, não é verdade? 2 requisitos. Tempestividade e o segundo requisito, e eles são concomitantes. Os 2 precisam estar presentes para que haja a caracterização dessa fraude e execução fiscal. Que é comprometer o potencial de arrecadar do Estado. O que é isso, pessoal? Bem claro aqui para vocês. Esse aqui é super tranquilo, já caiu várias vezes em prova de OAB, primeira fase. Então fica muito atento aqui nessa etapa do gabarito, tá? Para acontecer a fraude e execução fiscal, o contribuinte precisa ter cumprido esses 2 requisitos. O ato que ele está fazendo, que vai precisar analisar se esse ato é fraude ou não, ele precisa preencher esses 2 requisitos. O primeiro deles é saber, o ato foi feito depois que ele ficou ciente que existia uma inscrição em dívida ativa no seu nome? Se sim, já preencheu o primeiro requisito. Se não preencheu esse requisito, já não falo mais de execução fiscal, de fraude e execução fiscal. Ou seja, um ato administrativo que tenha ocorrido aqui, ó. O ato administrativo aconteceu aqui. Estava ainda na etapa, não tinha sido nem lançado esse crédito, perceba. Então, eu não falo de fraude e execução fiscal. Mas se aconteceu aqui, já preencheu o primeiro requisito. Mas e será que preencheu o segundo? O segundo requisito eu coloquei, comprometer o potencial de arrecadar do Estado. O que é que isso significa? Nesse exemplo, eu coloquei que ele tinha uma dívida de 100 mil. Vamos imaginar que esse contribuinte, ele possui um patrimônio de 150 mil. Que isso está dividido em uma casa e um veículo. O veículo vale 20 mil. A casa vale 130.
um imóvel lá vale 130. Pegue essa ideia. O requisito é comprometer o potencial de arrecadar do Estado. Vocês concordam comigo, amigos e amigas que estão me assistindo aqui no Gabarita OAB, que se esse cidadão vender esse carro, ele não comprometeu o potencial de arrecadar do Estado? Porque vamos dizer que ele tem um imóvel, né? Ele tem, vamos dizer que aqui, não vamos colocar nem a questão de imóvel, para não confundir com bem de família e tudo, porque teria outras discussões que ele precisaria saber a natureza do crédito, porque a natureza do crédito pode, inclusive, atingir bens de família, quando é um crédito que ele é vinculado ao próprio imóvel, no caso IPTU, ITR, taxa, seja contribuição de melhoria, seja o que for. Mas vamos colocar no cenário que ele tem 2 veículos, tá? Um de 130 mil e o outro de 20 mil, que dá esses 150 mil reais aí, beleza? Vocês concordam comigo que quando ele vende esse carro de 20 mil, não compromete o potencial de arrecadar do Estado? Porque ele ainda tem um bem que supera o valor da dívida. 130 paga 100 mil tranquilamente. Então, não está preenchido o requisito de comprometer o potencial de arrecadar do Estado. Consequentemente, não é fraude de execução fiscal. Não é fraude de execução fiscal. Tá? Agora, se ele vende o carro de 130 mil, só sobraria o bem de 20 mil. Aí sim, estaria comprometendo o potencial do fisco em arrecadar aquela dívida. O que é que eu quis demonstrar com esses 2 exemplos? Que se o contribuinte é executado, ou ainda nem sequer executado, o contribuinte ele reúne patrimônio suficiente ainda para pagar a dívida, eu não falo de execução fiscal fraudada. Eu só falo de fraude de execução quando o contribuinte tem um patrimônio e está buscando dilapidar o patrimônio com um mecanismo de não pagar aquela dívida. Como um mecanismo de não pagamento daquela dívida. Aí sim eu falo de fraude de execução fiscal. Então, para ficar bem claro e encerrar esse tópico, para que haja a caracterização de fraude à execução fiscal, certo? É necessário o cumprimento concomitante dos requisitos tempestividade e comprometimento do potencial arrecadatório do Estado. Tempestividade significa dizer que esse ato que está sendo discutido, se foi fraudulento ou não, precisa ter ocorrido após a ciência do contribuinte de que há uma inscrição em dívida no seu nome. Tá joia? E o comprometimento do potencial de arrecadar do Estado? Ele precisa estar dilapidando o patrimônio de modo que não sobre mais patrimônio sequer para pagar aquela dívida. É isso. Tá? É isso. Simples assim. Só para fechar o parênteses naquele assunto que eu coloquei aqui, eu falei da questão do bem de família. Vale um lembrete a título de revisão. O bem de família, ele é, sim, impenhorável. Só que, na própria lei do bem de família, há uma previsão de uma excepcionalidade. Quando esse bem de família, né, essa execução de alguma dívida, for vinculada ao imóvel, então não se poderá ser levantado esse argumento de bem de família. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Que se uma pessoa só tiver aquele bem, residir com a sua família naquele bem, mas deixar de pagar, por exemplo, IPTU, o IPTU poderá levar aquele bem a leilão para fazer o pagamento do IPTU, se tiverem uma série de IPTUs atrasados. Ele não poderá se defender por meio do argumento bem de família. Por quê? Porque o imposto aqui, o tributo que está sendo cobrado, ele é atrelado ao imóvel, ele é vinculado ao imóvel. Certo? Assim como IPTU, como ITR, como taxas ou como contribuições de melhorias. Agora, se fosse uma cobrança, por exemplo, um imposto de renda, tá? Se fosse uma cobrança de, por exemplo, um imposto de renda, aí não é vinculado ao imóvel. E aí você pode alegar o bem de família. Outro assunto que cai muito em prova
é no que toca a questão do imposto de renda vinculado aos servidores públicos. Muito cuidado, pessoal, muito cuidado, porque o imposto de renda, quando ele é retido pelo Estado, caso haja alguma irregularidade nessa retenção, esse servidor público, na ocasião dele entrar com alguma demanda, ele não entra contra a União, por mais que o imposto de renda seja um imposto de competência da União. Por quê? Porque pelo fato dele ser retido pelo Estado onde o servidor público atua, a competência passa a ser do Estado. Isso é algo que já caiu em provas de primeira fase mais de uma vez, tá? Então, o imposto de renda, ele é um imposto de fato de competência da União. Porém, quando eu estou falando de servidores públicos e quando eu falo de imposto de renda retido na fonte pelos próprios estados, o próprio Estado retém na fonte, na folha, o imposto de renda dos seus servidores. Então, se existir alguma demanda vinculada a isso, o servidor público precisa ingressar contra o Estado. Por quê? Porque foi ele que reteve esse valor, que vamos dizer que ele tenha tido uma retenção indevida. Tá? Ele teve uma retenção indevida, o Estado reteve devidamente, o contribuinte vai ingressar com uma demanda face ao Estado. Tá joia? Tá claro isso daí? Vamos para a parte de certidões agora, que também é outro tema que cai bastante em provas de primeira fase. E as certidões, ela faz parte de um tema que é administração tributária. Está dentro de administração tributária. Deixa eu apagar aqui. Administração tributária. O que vocês sabem, a administração tributária, ela funciona como um tripé. A administração tributária, ela tem a etapa de fiscalização, que eu vou destacar aqui a questão da requisição cruzada. Ela tem a questão da dívida ativa, que eu vou destacar aqui a questão da substituição da CDA. E, além da questão de fiscalização de dívida ativa, tem a questão das certidões, que é o que a gente vai ver, certo? Só para entender aqui o contexto macro, para a gente fazer essa lembrança e também tocar nesses dois assuntos que costumam cair bastante. Veja, isso significa a materialização do fisco frente ao contribuinte. Concorda comigo? Por quê? O fisco, ele vai fiscalizar, ele pode, se acontecer o não pagamento espontâneo, cobrar judicialmente, e o fisco ficará também atrelado a entregar e fornecer a situação daquele contribuinte. As certidões, ela está atrelada à situação fiscal do contribuinte, certo? Fiscalização, pessoal, é aquele tema que fala, e aqui eu não vou abordá-lo todo, só vou colocar esse parênteses nessa questão da requisição cruzada, que a importância da fiscalização é que o fisco precisa fiscalizar os contribuintes para tributá-los da forma correta. A fiscalização, e isso como um braço dentro da administração tributária, tem como pressuposto um dispositivo constitucional muito sólido, que é o princípio da capacidade contributiva. Princípio da capacidade contributiva, que fala o quê?
que o contribuinte, ele, sempre que possível, será tributado de acordo com a sua condição econômica, com a sua capacidade econômica, com o quanto que ele pode pagar. Ninguém vai poder ser cobrado do ponto de vista tributário mais do que aquilo que pode suportar. Não é verdade? Só que para o fisco fazer isso e cobrar cada um na medida correta, ele precisa saber. E isso gera a necessidade de fiscalização. E nessa possibilidade de fiscalização, que isso pode ser feito presencial, por exemplo, em uma empresa, isso pode ser feito por meio de esclarecimentos quando alguém cai numa malha fina. Ali você, teoricamente, ainda não está sendo cobrado nada, mas o fisco está solicitando mais informações. Isso tudo é para corroborar com a ideia de que o fisco, com mais informações sobre você, mais possível será dele lhe tributar da forma mais correta e de acordo com a sua condição. Então, perceba que o caráter geral da fiscalização é proporcionar a isonomia tributária, cobrando mais daqueles que têm mais e cobrando menos daqueles que têm menos. Claro, gente, eu estou falando aqui no contexto constitucional. Eu estou excluindo desse ponto aqui as questões de se isso é a forma mais correta, sobre tributação de consumo, sobre tributação de renda. Estou falando do fundamento fiscal, o fundamento constitucional da fiscalização. E, na ocasião dessa fiscalização, dentre os poderes desses fiscais, existe um que eu destaquei aí, a chamada requisição cruzada. Há, naturalmente, a comunicação entre os entes. E essa requisição cruzada é quando um fiscal, ao realizar sua tarefa, ele possa precisar requisitar a força pública policial de algum dos outros entes. Então, um fiscal federal, exemplo, solicitar um auxílio da polícia do Estado para realizar aquela fiscalização, seja porque aquele contribuinte está causando algum embaraço à atividade daquele fiscal. Nem precisa que essa situação seja considerada crime ou contravenção, tá? Basta que se cause um determinado embaraço, uma dificuldade, o fiscal federal, se quiser, pode solicitar o auxílio da força pública estadual, da polícia estadual. Assim como um fiscal estadual, na ocasião do seu trabalho, ele pode requisitar força da Polícia Federal. Por que aqui o nome requisição cruzada? Perceba que um ente não está atrelado a só requisitar da sua polícia. Pode haver esse cruzamento de requisições. E aqui eu coloco um parêntese importante na palavra requisitar. Requisitar, para fins de fiscalização do que a gente está analisando aqui, significa pedir com força vinculante, pessoal, que é ordenar. Significa ordenar mesmo. Tá? Requisitar, quando se estiver falando de fiscalização tributária, lembrem-se, requisitar significa ordenar, pedir com força vinculante. Então, quando eu coloco aqui requisição cruzada, é que o fiscal federal pode ordenar que a polícia do Estado o auxilie na sua tarefa. Repetindo, mesmo que essa tarefa não esteja envolvida ali em crime ou contravenção. E um fiscal estadual pode requisitar a Força Pública Federal. E assim, sucessivamente, ou seja, há uma requisição cruzada. Esse é um tema que também costuma cair bastante, a questão dos poderes do fiscal. Tem outro aspecto que eu gosto de lembrar.
o fiscal, ele é obrigado, pessoal, a dar um termo de início de fiscalização. Ele chegou na empresa, ele é obrigado a fornecer um termo de início de fiscalização, dizendo, empresa X, eu, fiscal, estou chegando aqui tal dia, vou fiscalizar tal documentação, quero tal e tal documento, quero e tal livro fiscal, e eu vou terminar isso em tal prazo. E se ele não cumprir esse prazo, ele precisa prorrogar o prazo fundamentadamente. Não pode ser algo ao seu bel prazer, porque senão pode gerar uma nulidade na fiscalização. Esse é um argumento, esse é um requisito importantíssimo para o fiscal seguir. Ele é um dever do fiscal. Assim como um dever de confidencialidade, já que aqui tem informações da empresa extremamente importantes e relevantes. Dever de sigilo. Isso não quer dizer que ele não possa transferir entre os entes. O Estado traçar informações para o município, do município para o fisco federal. Ah, Gustavo, mas não está violando o sigilo? Não, não está. Ele está transferindo o sigilo, que era só do Estado, para a União. Mas ainda segue blindado do acesso de terceiros. Então, está garantido o sigilo nesse caso. Tá? Esse é só mais um aspecto importante aí nesse quesito da fiscalização. No que toca à questão da dívida ativa, qual é um ponto que eu gosto de mencionar também? Nós vimos aqui a temática da execução fiscal. E um ponto muito importante na execução fiscal é quando se fala da substituição da CDA. Lembrem que a execução fiscal ela é lastreada em um título esse chamado CDA, Certidão de Dívida Ativa. Certidão de Dívida Ativa. Um documento que traz uma dívida que está ativa e pode ser cobrada. A gente sabe que o título precisa ser certo, líquido e exigível, né? Fazendo um recorte da parte do processo civil que vocês lembram bem. Só que tem uma discussão de até quando essa CDA pode ser substituída. E aí o entendimento é o seguinte, muito simples. A CDA ela pode ser substituída desde que seja um erro formal ou material, vedada a substituição do sujeito passivo. O que é isso? Imagine que essa CDA aqui, que lastreou essa execução fiscal, ela tem uma série de informações aqui e um número veio errado. Um número do CPF, uma informação ali de um artigo que veio equivocado. Pode substituir? Pode. Trata-se de um erro formal, um erro material aqui nesse sentido, mas ela só poderá fazer até a sentença dos embargos. Sentença dos embargos. Lembre-se que eu disse, ela pode fazer até a sentença dos embargos, esse aqui é o marco temporal, tá? Mas vedada a substituição do sujeito passivo. Ele não pode pegar o fulaninho aqui e substituir para cicrano. Não pode. Isso aqui não pode. Tá? Por quê? Porque esse cara sequer teve a possibilidade de se defender antes. O cara vai simplesmente chegar do nada e ser inserido em uma execução? Não pode. Então, a substituição da CDA, ela é possível. Sim, é possível, tá? Para vocês não confundirem achando que não cabe, cabe. Desde que seja feita até a sentença dos embargos à execução, certo? A sentença dos embargos. E só para corrigir um erro formal ou material. Sendo vedada, tá? Sendo vedada a possibilidade de substituição do sujeito passivo. Isso aí não pode. Isso daí já é demais. Tá? Então, muito cuidado com relação a isso, nesse quesito de execução fiscal. É um aspecto extremamente importante para que vocês fiquem atentos nas provas de primeira fase. Beleza? Costuma cair, geralmente, pessoal, muitas dessas questões envolvendo a execução fiscal. Então, atentem-se a isso.
revisem depois dessa aula aqui essas questões de tempestividade, efeito suspensivo, garantia do juízo, tá? Obrigação tributária, que é um outro tema que costuma cair bastante, aquela diferenciação de obrigação tributária principal para obrigação tributária acessória. Lembrem que, diferentemente do direito civil, que a obrigação tributária está junto da obrigação principal, a acessória, no direito tributário elas são independentes. A gente falou isso aqui até quando a gente falou no começo ali, ó, do exemplo que a gente deu de relação de inexistência da relação jurídica obrigacional tributária. A gente disse, pessoal, pode ter um cenário de um cliente lhe procurar que ele é de um templo religioso. Esse templo religioso ele está abarcado por uma imunidade tributária. Uma imunidade tributária é uma regra, certo? De não incidência constitucionalmente qualificada. Então, isso faz com que ele não precise realizar o pagamento da obrigação tributária principal, que é pagar. Mas ele está atrelado a outras obrigações acessórias. Então, consegue perceber que a obrigação tributária principal e a obrigação tributária acessória no direito tributário, elas são independentes. Porque por mais que um partido político, uma entidade sem fins lucrativos, um partido, uma instituição religiosa, ela seja abarcada por uma imunidade tributária, ela não está livre das obrigações acessórias de manter os seus livros escriturados de forma correta, para assim, quando chegar, por exemplo, uma fiscalização, ela comprovar que os valores que ela está movimentando estão sendo utilizados com a finalidade específica que lhe é inerente. Não se está sendo uma desvirtuação daqueles valores. Então, para demonstrar isso, é preciso o cumprimento das obrigações tributárias acessórias. Esse é outro tema que costuma cair bastante. Tá? Costuma cair bastante. Percebam que eu estou pincelando vários assuntos. Óbvio que aqui vocês podem ir anotando no transcorrer da aula para vocês fazerem uma revisão ainda mais completa. Aqui eu estou buscando trazer vários assuntos que caem para que, eventualmente, depois cheguem na prova de vocês já captarem e lembrarem dessa temática. Fechado? Outro aspecto importante é a questão das certidões aqui no que toca à administração tributária. E como eu coloquei aqui, eu vou desenhar nesse aspecto aqui, nessa parte aqui do quadro. Certidões, pessoal, como nós vimos aqui, elas estão vinculadas à demonstração da situação fiscal do contribuinte. E como é que a situação fiscal do contribuinte pode se dar? 3 maneiras. O contribuinte ele poderá ter acesso a 3 certidões. A certidão negativa, a certidão positiva e a certidão positiva com efeito de negativa. O que é a certidão negativa? Vamos por partes. O que é a certidão negativa? Uma certidão dizendo que não tem débito. Quem acessa uma certidão negativa já está ciente que não há débitos em seu nome. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Acessei a certidão negativa e está dizendo não há débitos em meu nome. Da mesma forma, como é que eu vejo a certidão positiva? Tem débitos. A certidão positiva vai demonstrar que há débitos no meu nome. Então, a certidão negativa não tem débito. Certidão positiva vai demonstrar débitos que existem ali no meu nome. A minha situação está, de fato, positivada, né, frente ao fisco. Eu tenho débitos no meu nome, eu tenho irregularidades. A grande questão, e aí que essa é que acaba sendo objeto de dúvidas e de questões mais específicas, é a certidão positiva com efeito de negativo. A certidão positiva com efeito de negativo. Que é, quais cenários que você vai ver a certidão positiva com efeito negativo? A certidão positiva com efeito negativo é quando o contribuinte ele se encontra em uma posição de que tem débitos, mas o efeito é como se não tivesse.
Ele tem débitos, mas o efeito é como se não tivesse. Porque ele está regular mesmo assim. Ele tem débitos, mas mesmo assim ele se encontra regular. Porque o efeito é como se não tivesse. Um exemplo muito claro disso, um dos exemplos, é quando ele possui um parcelamento. Quando eu tenho um parcelamento ativo, o que é que eu quero dizer? Que existe a dívida, eu parcelei a dívida, estou pagando a dívida. Então, sim, eu não posso ter acesso a uma certidão negativa, dizendo que eu não tenho débito. Eu tenho, mas eu me encontro regular. Então, a certidão positiva com efeito negativa e a certidão negativa mostram que eu estou regular com o fisco. A certidão positiva mostra que eu me encontro em situação irregular, porque tenho dívidas. Tranquilo? Só que qual é um adendo que eu gosto de deixar muito claro para todo mundo? Não é só o parcelamento, tá, pessoal? Que o pessoal geralmente gosta de lembrar que é parcelamento, mas acha que é só isso. Toda e qualquer causa de suspensão da exigibilidade, qualquer causa de suspensão da exigibilidade vai fazer com que esse contribuinte tenha acesso a uma certidão positiva com efeito negativo. Como assim, Gustavo? Se o contribuinte, por exemplo, fez um recurso administrativo, está lá tudo no artigo 151 do CTN, as causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Todas as causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário farão com que esse contribuinte possa acessar uma certidão positiva com efeito negativo. Todas aquelas hipóteses do 151. Então, lá tem, se você conseguir uma tutela provisória, se o juiz conceder uma tutela provisória, você tem acesso a uma certidão positiva com efeito negativo. Se você tem um parcelamento, você tem acesso a uma certidão positiva com efeito negativo. Se você tem uma impugnação administrativa rolando, você tem acesso a uma certidão positiva com efeito negativo. Se você conseguir um liminar no mandado de segurança, você tem acesso a uma certidão positiva com efeito negativo. Então, qualquer dessas alternativas de suspensão da exigibilidade do crédito. Assim como também, se você foi inscrito em dívida por algum crédito não vencido, pode acontecer, é raro, na verdade eu nunca vi acontecer, mas está lá no CTN, que se você, por exemplo, tem um crédito que você está para pagamento ainda até dia 30 do mês, e a Fazenda inscreveu em dívida ativa, certo? A Fazenda inscreveu você em dívida ativa, e a Fazenda pode fazer isso, mesmo que errado, ela pode fazer. Lembre, né? A Fazenda ela tem suas prerrogativas. A responsabilidade civil é diferente do civil. A gente sabe, a responsabilidade tributária, uma pessoa de menor pode ser responsabilizada tributariamente. Essa é uma temática que também costuma cair muito em prova, tá? Um asterisco aqui para isso. Uma pessoa que é de menor pode ser proprietária e já ter um IPTU, por exemplo, saindo no seu nome. Claro que os pais vão ter responsabilidade, mas isso não impede. Então, a capacidade tributária ela é diferente da capacidade civil. Detalhe, coloquem um asterisco. Revisem esse ponto também, tá? Só para não passar de já percebido aqui. Voltando para o que eu estava falando, créditos não vencidos vão fazer com que a Fazenda, que tinha um crédito com você, que você deveria fazer esse pagamento até dia 30, se ela não inscrever em dívida ativa até dia 20, você concorda comigo que você tem uma dívida inscrita no seu nome, mas você está regular, porque esse crédito nem vencido está ainda. Não é verdade? A pergunta que você vai me fazer, que você tem que me fazer, é dizer, Gustavo, mas esse crédito nem era para estar inscrito. Eu concordo com você. É uma anacronia que existe lá no CTN. Está escrito lá. Créditos não vencidos. A lógica é crédito não vencido. Como é que eu vou inscrever se o cara está no prazo de pagamento ainda? Mas está lá no código. Eu tenho minha função aqui de lhe colocar nessa situação e você ficar ciente. Créditos não vencidos geram a situação da certidão positiva com efeito de negativo. Assim como também os créditos já garantidos em execução fiscal.
já garantidos. O que é isso? Imagine que eu tenho uma dívida de 50 mil reais, sofri essa execução fiscal, só que já teve uma penhora na minha conta de 50 mil. Não tem mais como eu escapar. Está penhorado 50 mil reais lá, a dívida de 50 mil, está penhorado 50 mil, está garantida a dívida aqui. Nem que o processo de execução ainda não tenha acabado, mas a garantia está feita. Então, se há garantia do crédito, também na situação de uso da certidão positiva com efeito de negativo. Recapitulando, ela é também uma certidão que coloca aquele contribuinte em uma posição de regularidade perante o fisco. Certo? Quais certidões que colocam o contribuinte em regularidade perante o fisco? Certidão negativa e certidão positiva com efeito de negativo. Tá joia? Tá claro? Tudo cristalino nessa questão de certidões. Eu tenho só mais um ponto para destacar com vocês, que é a questão da excepcionalidade com relação a imóveis. E aí, quando eu tenho um imóvel aqui, pode ser IPTU ou pode ser ITR. Vamos colocar alguns aspectos com relação a essa temática. Primeira delas, como eu disse, com relação a bem de família, tá? Tá claro para vocês? Quando for bem de família, se a execução for vinculada ao imóvel, é uma exceção. Certo? E aí esse imóvel poderá ser atingido, tá? Exceção de família. Certo? Exceção da lei de bem de família. Se a dívida for vinculada a tributos vinculados ao imóvel. Falou de imposto de renda? Pode atingir? Não, não pode. Falou de IPTU e ITR? Pode atingir? Pode sim atingir. Muito cuidado quando houver o que a gente viu lá da ação de consignação em pagamento. Cobrança simultânea. Cobrança simultânea de ITR junto com IPTU precisa se ingressar com a ação de consignação. Perfeito? Ação de consignação. Só que tem um detalhe. Essa ação de consignação que vocês vão ingressar, ela precisará, tá? No caso aqui de IPTU e ITR, tá, pessoal? No caso de IPTU junto com ITR. Certo? No caso de IPTU junto com ITR, a ação ela precisará ser contra a União e contra o município. Certo? Por que eu não posso ingressar com só um deles? Porque os dois estão me cobrando. Os dois estão realizando uma cobrança simultânea. Então eu vou precisar entrar contra os dois na ação. Só que eu não posso simplesmente entrar contra os dois e dizer se decidam quem tem que fazer o pagamento. Eu preciso justificar quem é o credor correto. E para isso eu vou precisar dizer se meu imóvel é urbano ou se meu imóvel é rural. Tá? O conceito de imóvel rural é residual. Certo? Por quê? Porque o imóvel
rural é todo aquele que não é urbano. Esse é o conceito de imóvel rural. O que é imóvel rural? É aquele que não é urbano. Então, a pergunta vai ser, e o que é urbano? O imóvel urbano é aquele que preenche os requisitos do CTN para que seja urbano: estrada pavimentada, posto de saúde a um raio de 3 quilômetros, iluminação pública, esgoto. Precisa ter 2 dos 5 requisitos que o CTN trata e está dentro de uma área que a lei municipal diga que é urbana. Certo? Então, eu identifiquei que tem um município que tem uma lei dizendo que é urbano e aquele imóvel preenche os requisitos que estão previstos no CTN, então ele é urbano. Não preenche os requisitos, é imóvel rural. Não tem nem lei dizendo que é zona urbana, então todo imóvel ali vai ser rural. Um município, pergunta para vocês agora já no finalzinho, chegando para o final da aula. Um município ele pode ter 100% dos seus imóveis rurais? Pode. Basta que ele não tenha uma lei, de fato, determinando o que é uma zona urbana. Ele preferiu não delimitar o que é zona urbana. Então, se não está na zona urbana, não se sabe o que é zona urbana, residualmente é tudo zona rural e, consequentemente, deverá pagar ITR. O que eu gosto de deixar claro aqui é que já foi julgado isso pelos tribunais superiores, que quando eu não consigo exercer plenos poderes desse imóvel, quando, por exemplo, esse imóvel ele é invadido, não cabe pagamento do IPTU ou ITR. Pode ser um imóvel urbano ou rural. Tá? Acontece com maior frequência no imóvel rural. O que é isso? Eu tenho um imóvel rural, foi invadido, por exemplo, por MST, por seja o que for, devo ou não devo pagar ITR? O entendimento dos tribunais é de que não é devido o pagamento. Pelo seguinte, qual é a lógica por trás? Tá? Vamos entender. Por que eu não devo pagar, então, nesse caso aí, ITR? Por quê? Porque se você realiza o pagamento do imposto, o contribuinte está se prejudicando 2 vezes. Porque se ele hoje não exerce plenos poderes como se proprietário fosse de usufruto, ele não pode gozar dos poderes de proprietário do imóvel. Ele não pode fazer isso por quê? Ele não está podendo fazer isso porque o Estado errou. O Estado falhou na prestação do serviço, que é o serviço de segurança pública. O Estado falhou na ocasião de defender a propriedade daquele proprietário. E, uma vez falhando, ele não está podendo exercer os direitos de proprietário. Como é que agora ele iria realizar um pagamento de um imposto para a União, por exemplo, de ITR? A União estaria se beneficiando do pagamento, tendo falhado na própria prestação do seu serviço de segurança para, por exemplo, aquele imóvel. Então, diante dessa linha lógica de raciocínio, imóvel, quando se trata de invasão, não cabe pagamento do IPTU ou ITR. Digo IPTU aqui porque se isso acontecer também em imóvel urbano, vale da mesma maneira. Tá claro? Tranquilo nesse aspecto. Um último ponto que eu quero deixar é a questão do ICMS. O ICMS é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Tá? Circulação de mercadorias e serviços. Alguns serviços específicos, tá? Já na Constituição. Transporte, interestadual e intermunicipal e serviço de comunicação. Tá? Mas o que eu quero enfatizar com vocês é no que toca a questão da circulação da mercadoria.
E deixar claro aqui que essa circulação é uma circulação jurídica. O que é isso? Circulação jurídica. Não é uma circulação física. Se eu pego um bem e eu transfiro ele, certo? Para a mão de uma pessoa, mas esse cara aqui está emprestando esse bem, houve a circulação física, ele veio daqui e foi para cá. Mas se eu estou dizendo que emprestou, o dono é o mesmo, esse cara aqui, ó. Tá? Esse é o dono. Ele continua sendo dono. Tem circulação. Se você for pegar pela palavra, circulação é sair de um ponto e ir para outro, circulou. Mas o que é a circulação jurídica para fins de ICMS? Transferência de titularidade. Transferência de titularidade. Aí sim faz sentido você falar de circulou. Transferiu de titularidade, trocou de titularidade, aí joia, fato gerador do ICMS. Mas ainda tem uma característica. Não pode ser uma transferência e circulação isolada. Imagine que esse cara aqui, ele realmente vendeu o seu computador. Não vou conseguir desenhar um computador aqui, mas ele vendeu o computador. Mas só foi isso. Ele só vendeu o computador dele. Ele é contribuinte do ICMS? Não. A lei complementar do ICMS diz que o contribuinte do imposto minha letra está horrível. Contribuinte é o cara que faz essa circulação de mercadoria, e aí sim, circulação, já superada essa etapa, com a transferência de titularidade, é o cara que faz a circulação de mercadoria ou de maneira habitual ou em volume que caracterize intuito comercial. O que é isso? O que eu acabei de falar. Se a pessoa circulou mercadoria, beleza. Aí você vai para a pergunta: circulou juridicamente ou foi só físico? Circulou jurídico. O que é circular jurídico? Transferir a titularidade. Beleza. Tá, mas esse cara que fez isso, será que ele é ou não é contribuinte do imposto? Como é que eu faço para saber se ele é contribuinte do imposto ou não? Eu tenho que entender. Essa circulação que ele fez, esse computador aí que ele vendeu, ele vende computador todo mês, toda semana? Sim, então ele é, porque ele faz de forma habitual. Ah, ele não faz de forma habitual, é uma vez no ano. Tá, mas quando ele faz, é que ele foi lá nos Estados Unidos, comprou 200 computadores e ele vendeu. Isso não demonstra que, por mais que seja algo no mês, volume que caracteriza o intuito comercial, ninguém traz 200 computadores e vai vender pelo preço que pagou. Naturalmente, pressupõe que aí haja um lucro, haja uma atividade, de fato, empresarial. O volume justifica isso. Não é? Então, dessa forma, para que haja o fato gerador do ICMS nessa circunstância, pessoal, muita atenção à questão da circulação jurídica. A circulação jurídica traz o contexto de que você precisa transferir a titularidade de um bem para se considerar que houve de fato o ICMS. E, para além disso, se for uma transferência completamente avulsa, isolada, não será essa pessoa contribuinte de ICMS. O contribuinte de ICMS é só quem o faz, só quem faz essa transferência de titularidade de bens, de mercadorias, no caso aqui,
ou de forma habitual, ou com um volume que caracteriza o período comercial. É um ou outro, tá? Um ou outro. Tranquilo? Tá claro isso daí para vocês? Essa temática que a gente trouxe, esses assuntos, esses conteúdos. Espero que vocês tenham gostado de mais uma aula desse projeto Gabarito AB da Faculdade Nova Roma. Anotem, pesquisem um pouco mais sobre essas temáticas que a gente conversou aqui. Temas esses extremamente importantes para você que vai elaborar, para você que vai se debruçar sobre a prova da OAB, do exame da ordem. Crédito tributário, lançamento tributário, falamos de impostos, alguns impostos específicos, o IPTU, o ITR, falamos de questão de ação de iniciativa do contribuinte, falamos de certidões, falamos de administração tributária, falamos de defesa do executado, de certidão, de substituição de CDA, de fiscalização tributária. Falamos aqui de vários temas importantes e que eu anotei, listei aqui para que a gente se debruçasse no transcorrer dessa aula. Espero que vocês tenham aproveitado, espero que vocês tenham gostado dessa aula, desse conteúdo. Deixe um comentário, aqui a gente sempre lê e está sempre procurando aprimorar as nossas aulas. Espero poder ter colaborado com vocês, aguardo todos vocês aí com os resultados positivos frente à prova do exame da ordem e nos vemos aí nas próximas aulas. Forte abraço e até já! E aí, gostaram da aula? Se sim, deixa aqui o seu like. Não esqueça de deixar o seu feedback nos comentários e ativar o sininho para receber todas as notificações. E também para estar atenado em todas as informações do Gabarito AB, siga a Faculdade Nova Roma nas redes sociais.